Nessa viatura da rota eles tinham o meu nome e o meu sobrenome lá e uma foto minha. E a foto dizia vivo ou morto. Naquele momento, quando eu vi a viatura, eu falei para eles: irmão, pasme, eu tenho essa lembrança até hoje em mim. A viatura só veio em mim. A viatura da rota, ela veio em cima de mim. E ele falou assim: então vamos executar ele aqui na beira do rio. E quando eles me arrastam para ali, irmãos, boa tarde, a paz do Senhor para todos. Sou o pastor Robson Lucena Torres, da igreja DSM São Mateus, cujo pastoreado pelo pastor Derode Andrades, pastor Ana Suzy. Estou aqui gravando para o canal Semeando Vida, para estar aqui contando o meu testemunho, né? Que ele venha edificar a sua vida, Deus venha trabalhar através do meu testemunho na sua vida. Veio aqui só para exaltar o nome de Cristo Jesus, a qual me resgatou para a glória de Deus. E me sinto muito honrado e feliz por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos para servir a Deus, né? O propósito é estarmos servindo a Deus aqui nessa tarde de hoje, né? Eu sou o Robson, conhecido como Robinho, aqui na região de São Mateus, precisamente aqui no bairro do Jardim Tietê, onde cheguei aqui desde criança. Aos meus 4 anos, meu pai e minha mãe veio morar aqui nesse bairro. E a nossa vida sempre foi muito humilde, sempre passamos bastante dificuldade, mas eu sempre tive um pai e uma mãe trabalhadores, servia a Deus, né? E sempre mostrou para mim o caminho que eu deveria andar, né? Então sempre servi a Deus desde pequeno. Aos meus 12 para 13 anos eu me batizei, né? Para a glória do nome do Senhor Jesus. A minha vida, meus irmãos, sempre fui regrado, né, pela atenção do meu pai, da minha mãe, dos meus familiares, né? E com o decorrer do tempo, né, a gente viveu num contexto muito difícil, passando bastante dificuldades. E eu comecei a servir a Deus. Foi passando o tempo de adolescente, né? E por não vigiar, por não se apegar a Deus, comecei a andar com pessoas erradas, comecei a participar de rodas erradas, porque eu fui criado na igreja, né? Então eu fui de uma época que a gente da igreja não usava bermuda, sempre usava calça. Nossa mãe sempre comprou sapato, nunca comprou um tênis pra gente. Então nós era privado de muitos isso. Chegava no colégio, né, nós jogava bola de sapato, porque a nossa mãe não comprava. Era o ritmo nós tinha, né? Eu sempre fui da Assembleia de Deus. E o mundo começou a nos seduzir, né? Nos apresentando pratos, laços, apresentando coisas que aos olhos do homem, ela pode ser prazerosas, mas o final delas são caminhos de morte, a Bíblia diz. E aos meus 15 anos de idade, eu lembro como fosse hoje que eu conheci alguns amigos que diziam ser amigos, né? Que me chamaram para fazer coisas erradas. E tudo começou, bem dizer, como fosse uma brincadeira, né? Tipo, você não tem coragem, vamos com a gente fazer um assalto. Particularmente, eu não precisava me envolver com as coisas erradas. Particularmente, eu tinha um pai que sempre trabalhou, a mãe que sempre serviu a Deus, sempre conseguiram me dar o do bom e do melhor. Mas tudo começou com uma brincadeira, tudo começou se eu tinha coragem, né? E eu servia a Deus e no momento eu falei, não, eu vou mostrar que também eu tenho coragem. E fui, né? Que foi o meu primeiro assalto, eu tinha 15 anos de idade, né? Se juntei com 2 rapazes, né? E fizemos o primeiro assalto, inclusive foi um carro que nós roubamos, né? E quando chegamos aqui no bairro com esse carro roubado, né? Deu aquele sentimento de poder, aquele sentimento de uma emoção que foge da gente. E quando eu cheguei na porta da escola, o pessoal começou a ficar admirado e aquilo começou a trazer uma vibração, né? Que nós achamos que é bom naquele momento.
mas jamais eu saberia o que eu ia passar por essa decisão. E aí começou o primeiro carro, começou o segundo carro, começou o terceiro, quarto, quinto. E aí eu entrei numa onda de vício de roubar carro. Eu roubava no assalto, né, com a mão armada, né? E foi nesse tempo que eu fui se envolvendo, até a primeira vez ser preso e parar na FEBEM. Saímos da FEBEM. Quando saímos de lá, saímos, vamos dizer, com mais moral, com mais habilidade, com pessoas que, com mais amigos, assim, entre aspas, né? Colocando a gente, falou, nossa, agora você é da FEBEM, e aí você já chega com a cabeça dentro de casa que você virou um bandido. E a sociedade, a família já começa a apontar você como um bandido. E aquilo foi trazendo determinadas situações que em vez de eu ir trabalhar, servir a Deus, eu comecei a se afundar cada dia mais na criminalidade. E aquilo começou a virar algo que no momento era bom para mim. Porque eu comecei a adquirir dinheiros, comecei a adquirir situações financeiras melhores, né? E assim, meus irmãos, sempre Deus, né, falando comigo através dos profetas, minha mãe sempre orando por mim, minha mãe sempre buscando por mim. E inclusive nessa caminhada a gente tinha uma esquina aqui próximo de casa, que nós se reunia nessa esquina, onde até o pastor Edson, que é meu amigo desde criança, e ele era um homem de Deus, como é até hoje, usado muito na mão de Deus. E o que eu me lembro muito bem, nós estávamos reunidos em 14 jovens, em média de 14 a 17 anos na nossa época. Nós estávamos reunidos ali, nós tínhamos feito uns assaltos, e nós estávamos desfrutando do dinheiro dos asfaltos, fazendo churrasco e dando risada. E teve esse dia que o pastor Edson, na época ele era missionário, um jovem missionário, ele veio usado pelo Espírito Santo de Deus, e a mensagem que ele trouxe pra gente naquela roda ali foi falando que o diabo tinha um laço ali, que muitos dali iam morrer e poucos ficariam vivos para contar a história. E naquele momento nós estávamos dando risada, muitos zombaram da cara do pastor Edson, e naquele momento eu abaixei minha cabeça e vim para casa, porque ainda que nós estejamos desviados, longe dos caminhos de Deus, o Espírito Santo ele sempre age no nosso coração. E eu sempre, pela misericórdia de Deus, se eu estou vivo hoje, primeiro foi a misericórdia de Deus, e sempre eu ouvi a voz de Deus. Aquilo eu acabou a festa, eu vim para cá, eu ajoelhei no chão e falei, Jesus, eu sei que eu sou filho da salvação. Não deixa eu descer a sepultura sem a salvação. Porque eu sei que minha mãe ora e tudo, só que eu não tinha força. Eu recebia as mensagens dos irmãos em Cristo, né? A minha casa aqui vivia campanha, minha mãe fazia muita campanha. Tanto que minha mãe é conhecida como muito campanha, minha casa sempre foi muito cheia. Muitos profetas Deus usando para falar comigo. Mas eu não tinha força para retornar para a casa de Deus. Porque quando eu tentava ir para a casa de Deus, alguma coisa me puxava para o outro lado. Quantas vezes eu tive que me esconder, me trancar, porque era mais forte. O vício de roubar carro era mais forte, era um vício muito forte. Eu chegava a roubar 4, 5 carros por dia. E às vezes não é nem necessidade, era por causa do vício. Era uma coisa viciosa. Nós pegávamos os carros e às vezes nem vendia. Nós soltava aí dentro do rio, porque era algo que era mais forte do que eu. Mas eu sempre ouvia a voz de Deus. E depois dessa profecia, meus irmãos, Deus começou a falar com os profetas, sai de perto, sai de perto. E a primeira decepção foi que nós fomos para um assalto. E no meio desse assalto eu perco 2 amigos meus, né, do crime daquela época. 2 jovens de 16 anos, né, os 2 foram baleados, eu consegui vir embora correndo, né, nós fomos roubar um carro, era um policial, e o policial alvejou os 2, tentou alvejar eu consegui correr, vim embora para cá, cheguei aqui, falei, Jesus, eu vou voltar para tua casa, aí passamos por aquele processo de velório, não vou voltar, e de repente quando eu me via, já estava eu fazendo assalto novamente, era algo muito forte. Gente, a gente está na igreja alertando para não entrar nessa vida, porque quando entra é um buraco mais fundo do que a gente pensa. É difícil tentar retornar,
Não é assim, não retorna porque não quer. Não, porque a luta espiritual é muito grande. O diabo, ele atua de um jeito querendo nos lançar no inferno. A verdade é essa. Então, assim, quantas vezes eu peguei e chorei e falei, eu preciso estar na casa de Deus. E eu via isso, depois morreu mais 2 do meu lado. Nós fomos fazer um assalto, mais 2 morreu. Né? E Deus me deu mais um livramento. Ao todo foi 11 pessoas que eu peguei na alça do caixão, levamos até o túmulo, e eu falei assim, eu vou parar com essa vida, eu vou mudar. Eu cheguei a vir para a igreja, mas eu chegava na igreja, eu não tinha força de ficar, não tinha quem me abraçasse e me colocasse ali, era algo mais forte do que eu. Eu sempre orava, falei, Deus, eu não quero essa vida para mim. Mas quando fui ver, você vai se envolvendo, quando vai ver, você está se envolvido com um monte de gente, envolvido com todo tipo de gente, de desmanche, de toda a situação. Chegou um tempo da minha vida que a gente estava bem falado, nosso nome estava falado na polícia, falado em um monte de lugares. E certa feita, a gente estava na porta da escola e pelo um laço do diabo, né, nós estávamos ali conversando, um jovem chegou, né, querendo tirar satisfação de um problema, e eu tinha um comparsa que estava do meu lado armado, acabou alvejando 5 vezes ele caiu ali no chão. Naquela hora nós pegamos uma moto e viemos embora, uma conversa bem diabólica, uma coisa que eu não estava envolvido e acabou me envolvendo. E aconteceu esses tiros na porta da escola, um jovem tomou 6 tiros. E nós corremos naquela hora. E a partir daquele momento, meus irmãos, a minha vida virou mais de ponta cabeça ainda. Que aí o meu nome já começou a ser radiado. A minha casa agora começou a ser invadida por polícia civil, começou a ser invadido por DHPP, né, atrás de mim. E a gente, diante dessa situação, como é que nós vamos para a igreja agora? Agora tem que se esconder, tem que se abrigar. E naquela época começou a morrer muita gente aqui no bairro. Naquela época começou a morrer muita gente começou a morrer. Muita briga, não tinha facção, não tinha nada. Era cada bairro contra bairro. Morreu muita gente naquela época. E o meu nome começou a ser radiado, a Polícia Civil começou a entrar aqui. Inclusive eu tenho um irmão que de tanto essa situação de os homens entrar dentro da minha casa, vasculhar toda a minha casa, virar de ponta cabeça. Eu tenho um irmão que não aguentou morar dentro do lar da minha mãe. Ele teve que se retirar porque não aguentava morar na casa da minha mãe. Porque a nossa casa começou a virar um lugar difícil de se habitar. Porque os polícias estavam toda hora atrás de mim, eu sempre fugindo, e cada vez mais se me aprofundando a vida do crime. Um dia, irmãos, eu coloquei para dentro de mim que eu não queria mais saber de crente. Porque crente vinha falar comigo e só falava o quê? Você vai morrer. Você vai morrer. Você vai morrer. Então teve uma hora que eu falava assim, pô, esses crentes só falam que eu vou morrer. Então eu não quero mais saber de crente. E o que me chama a atenção, que teve um dia que eu falei assim, olha, se o próximo crente que chegar aqui, onde eu estava habitando naquela época, e falar que eu vou morrer, eu vou dar um tiro nele. Porque eu não aguento mais, esse crente só fala que eu vou morrer, que eu vou morrer, que eu vou morrer. Enfim, eu peguei uma raiva de crente. Ninguém mostrava para mim o amor de Deus. Mas é difícil também para quem está vivendo essa vida. E eu lembro uma vez, uma senhora lá na viela, ela deu um grito e falou, ei, você? Aí eu falei, Ela falou, eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida. E eu falei, pode falar. Ele falou, Deus vai te pegar. Ele vai te moer, vai te transformar e vai fazer você um grande homem de Deus. E ela saiu correndo. Lá na frente eu fiquei sabendo depois, porque ela correu com medo de eu dar um tiro nela. Né? A gente cabeçudo, moleque, não para prestar atenção no que fala, né? Nas consequências. Passou um tempo, eu vim aqui na casa da minha mãe, irmãos, eu vim escondido, porque a polícia, quando ficava sabendo que eu estava aqui, eles invadiam tentando me pegar, já fugi pela rua de trás, já aconteceu muitas coisas, né, que aconteceu aqui. E um dia eu cheguei aqui nessa casa aqui, onde estou, que é a casa da minha mãe, e minha mãe sempre fazia o jejum, e as irmãs do jejum vinham entregar aqui em casa. E naquele dia eu cheguei aqui em casa, tinha umas irmãs. Aí quando eu entrei eu deparei com elas, eu falei, poxa, já vai falar coisa pra mim, né?
Falei, meu Deus. Eu falei, mas tô indo embora. Ah, não, fica. Aí Deus usou uma irmã. Falou assim, olha, o meu Deus, o que eu sirvo, falou que vai te pegar. Não depende de onde você vai. Ele vai te pegar e vai tratar com você, porque você é um grande homem de Deus. Só que, irmãos, eu não acreditava nisso. Porque eu estava me jogado no submundo do crime, conhecido por tudo e por todos. Tinha uma fama, tinha dinheiro, tinha status. Você acha que nunca nada vai acontecer com você? Você acha que, sabe, você vai ser invisível? Morreu tanta gente, aconteceu tanta coisa, mas a gente não acredita que vai acontecer com a gente. E, meus irmãos, a minha vida foi uma coisa muito rápida, muito passageira, né? Que foi onde, quando eu recebi essa profecia, elas oraram por mim, e no dia que elas oraram por mim, eu fiz uma oração dentro do meu coração falando, Jesus, que eu seja um filho da sua salvação. O Senhor sabe muito bem que agora que eu estava fugitivo, estava pedido pela polícia, estava pedido em 10 processos muito pesados por homicídio, entendeu? Então, assim, se eu fosse preso naquela altura do campeonato, no mínimo eu ficava 30 anos preso, no mínimo. Então, como é que eu iria para a igreja? Sendo que eu estava fugitivo, o pessoal estava procurando eu toda hora, querendo entrar na minha casa e invadir atrás de mim. E eu falei dentro do meu coração, eu falei, Deus, como é que eu vou me entregar sendo que eu vou ficar um monte de tempo preso? Porque ninguém quer ficar preso, a verdade é essa. Todo mundo faz as coisas erradas, mas não sabe que tem uma consequência. Jesus, ele nos perdoa do nosso pecado, ele perdoa, mas as consequências a gente tem que pagar. Então, às vezes, nós se torna duro e forte para falar que nós vamos fazer alguma coisa, mas quando chega a consequência, a gente quer fugir dela. E muitas vezes, certo, o meu coração gritava, minha alma implorava para me estar na igreja, servindo a Deus. Quando eu vi os irmãos passando com a Bíblia, meu coração quebrava, porque eu queria estar na igreja, só que agora eu não podia estar mais. Porque se eu fosse na igreja eu podia ser preso, se eu fosse algum lugar eu podia ser preso. Então, o que eu ia fazer? Então, dentro do meu coração, eu lembro até hoje, eu fiz uma oração e falei assim, Deus, me conceda a oportunidade de eu te servir na terra. O Senhor sabe o meu coração, que agora eu não estou aqui agora por causa do vício de roubar carro. Que eu gostava de roubar carro, agora eu estou na necessidade, porque eu estou fugitivo. Então eu não tenho muito o que fazer. Enfim, eu lembro de uma vez que o Edson, ele fazia trabalho na comunidade, ele me encontrou, ele falou, rapaz, eu tive uma visão com você essa noite. Aí eu falei, é mesmo, Edson? Ele falou assim, eu sonhava que no portão da sua casa tinha um monte de polícia da civil e você ia preso. Eu falei, amém, tá bom. Ora por mim, Edson. Eu sempre tive um carinho pelo Edson, pastor Edson Enedino. E eu falei, ora por mim, eu tô precisando de ajuda. Ele falou, Robson, você é filho da salvação. E ele foi embora. E eu lembro, irmãos, que eu tinha uma moto. Eu caí de moto. E fui socorrido para o hospital. E meu pai foi me buscar no hospital, minha mãe. E vim para casa, né? Depois que eu passei por todos os procedimentos cirúrgicos. Eu vim para casa, eu estava aqui na minha casa. E de madrugada a polícia invadiu aqui a minha casa. O policial civil invadiu aqui a minha casa. Me pegou, eu estava com a clavícula quebrada. Me torceu o meu braço para trás. Eu mesmo com a clavícula quebrada, eles me torceram o braço para trás. Me bateram bastante na frente do meu pai, da minha mãe. Acabaram com a minha casa, vasculharam tudo aqui, geladeira, tudo. Atrás de arma, de tudo. Mas nunca teve nada, que minha mãe sempre foi cristã, meu pai sempre foi cristão. E aquele dia eu fui preso. A verdade é, irmão, que naquele dia eu fui levado para um lugar, para uma cadeia, né, para uma delegacia. E ali eu apanhei 3 dias e 3 noites direto para me confessar uns crimes que eu não tinha feito. Não tinha efetuado os crimes. Mas a pisa foi tão grande, irmão. Foi tão grande. Apanhei muito, irmão. E eu costumo dizer que quando nós não apanha em casa, nós apanha na rua. E quando apanha na rua, apanha de verdade. Eu apanhei tanto que teve uma hora que eu preferi a morte. Eu falei, pode me matar. Eu não aguento mais apanhar. Pode matar eu, pode acabar com a minha vida. Eu não aguento mais. E aí foi quando eu assinei um monte de processo que não era nem meu. Tinha coisa que não era nem minha, mas eu apanhei tanto. Falei, não, é tudo meu. Só me para de bater. E eu fui levado para uma delegacia, com esse monte de processo, né? Um monte de homicídio,
né, para me ter que sumariar. E eu fiz uma oração dentro do presídio. E falei assim para Deus: Deus, se o Senhor me tirar dessa, eu vou te servir lá fora. E ainda fiz prova para Deus. Falei: se você é Deus verdadeiro, que manda no céu e manda na terra, eu quero fazer prova. Se o Senhor me tirar dessa, eu vou te servir. Irmãos, teve uma visita. Na visita, uma senhorinha olhou para mim e falou: Deus escutou sua oração. Mas veja bem, em uma semana ele vai te colocar na rua. Mas se você não se alinhar com Jesus, você vai voltar em uma semana. Essa é a profecia que Deus tem para você. Na hora que ela falou, irmãos, eu estava... A situação complicada. Não tinha condições de sair. Com uma semana, meu vará de soltura, ele canta. Eu estava dentro de uma delegacia. E em uma semana, eu vim embora para a rua. Ela falou comigo. Na sexta-feira, 8 horas da manhã, eu vim embora para a rua. Quando eu cheguei aqui na rua, irmãos, a primeira coisa que eu fui fazer, eu dei um beijo na minha mãe, no meu pai, peguei a moto e fui para a comunidade. Antigamente nós conhecido como favela. E fui comemorar com quem? Os amigos. Que disse ser amigos. Né? E ali foi a festa, churrasco e tudo aquilo. E sexta, sábado e domingo, onde que o pastor passou? O irmão Robson, o Robinho passou? Passou dentro de uma comunidade, fazendo festa, bebendo e fazendo tudo que não presta. Na segunda-feira, minha mãe foi me buscar na comunidade, falando: pô, você não foi nem na igreja agradecer a Deus. Eu falei: mãe, quando eu tiver tempo, eu vou. Já tinha esquecido daquela oração que tinha passado lá atrás. Que eu falei para Deus, se Ele era poderoso para me tirar, Ele me tiraria. E aí, eu falei: agora, mãe, agora eu tenho um pessoal que me cerca. Eu tenho um pessoal uma irmandade que me abraça. E agora eles são tudo meus irmãos aqui, eu não preciso mais. E minha mãe falou assim: os seus irmãos estão na casa de Deus. Eles são seus irmãos. E aí naquele momento do caos de tudo, aí eu comecei a ficar ali e tal. Passou-se 4, 5 dias, 6 dias. No 6º dia eu vim em casa. Quando eu vim em casa tinha uma profeta aqui. E essa profeta falou assim: filho de Deus, o Deus que te pegou, Ele ainda não te largou. E se prepara, porque Deus vai te livrar do laço da morte. Mas Ele vai tratar na sua vida. E grande vai ser seu aperto. Eu olhei para ela e falei: beleza, fala pro Deus aí que eu estou disposto aí. Que nós fica numa arrogância, né? Nós quando tá lá, nós desacredita, né? Oh Deus, me ajuda. Aí quando chega aqui fora, nós quer fazer do nosso jeito. Meus irmãos, eu falei assim: eu não vou mais fazer coisa errada. Eu vou viver de outras maneiras. Né? Viver do tráfico, de outras coisas. E é uma coisa tão assim, quando Deus está no negócio, é impressionante. Eu estava parado, sentado em casa, eu não ia fazer nada de errado. De repente parou um amigo meu com a Kombi para nós ir em outro lugar, em outra comunidade, conversar com o pessoal lá. Para nós conseguir uma vaga num negócio de lotação da época, isso aí foi no ano de 2000. 2001. E aí eu falei: beleza, vamos lá. E nós fomos lá. E de lá nós começamos a conversar. Aí bateu uma reunião. E nessa reunião falou: ó, tem um lugar para nós fazer um assalto. E eu já tinha falado: eu não vou roubar, porque se eu roubar eu vou ser preso. Já estou sabendo, então eu não vou roubar. Mas foi uma coisa tão diabólica, irmãos, que naquele momento eles falaram assim: e aí, Robinho, tá no meio? E eu falei: não, eu tô tranquilo, eu tô de boa. Então: não, rapaz, nós tá precisando de você. Você é o cara, você tem que ir. E tal, então leva pelo menos a perua. Falei: então tá bom, eu vou dirigindo a perua, mas eu não quero roubar ninguém. Certo? Vocês se viram pra lá, eu deixo vocês lá e vou embora. Mas o diabo trabalha desse jeito, ele é convincente. Ele vem vindo pelas beiradas, pelos cantinhos, vem nos convencendo, tipo: o que tem a ver isso? Não, você só vai até ali. Não, você só vai fazer isso. Quando vai ver, você está se envolvendo, irmão. E quando foi ver, irmãos, nós chegamos na hora de fazer o assalto, 2 rapazes que ia descer, ficou com medo. E me bateu uma fúria tão grande que eu falei umas palavras para eles, falei: para de vocês ser mole, eu vou lá fazer. E acabei descendo para ir fazer o assalto. Desse assalto, irmão, gerou outro assalto. Desse outro assalto nós batemos um carro, nós catamos um determinado local. Nesse local nós deparamos com a polícia, batemos o carro, tivemos que correr, pegar outro carro. E aí no meio do caminho capotamos o carro.
Saímos correndo, eu já estava meio ferido e machucado, pegamos outra, pegamos 4 motos e nós estávamos vindo embora, né? E quando nós chegando aqui próximo de casa, bem próximo da igreja que eu congrego aqui, chegando aqui próximo e eu, inclusive naquele momento nós começamos a comemorar, né? Poxa, né? Achando que nós era alguém, né? Eu mal sabia que Deus já tinha nos pegado. E eu lembro, entrando aqui na rua da igreja, né, nós com as motos, né? O objetivo não era as motos, mas chegamos, né, no final foi as motos, foi 3 assaltos, um atrás do outro. E nós chegando aqui comemorando que nós conseguimos vir embora com o dinheiro e com as coisas, e mais as motos. E chegando aqui comemorando, dando risada, meus irmãos, 9h30 da noite. Era uma quinta-feira, dia 21 de novembro. Estava chegando aqui na próxima igreja, onde eu moro aqui, tem uma beira do rio. Quando nós entramos na rua, né, ainda eu dei uma comemorada, nós deparamos de frente com a viatura da rota. Isso era 9h30 da noite. Nessa viatura da rota eles tinham o meu nome e o meu sobrenome lá e uma foto minha. E a foto dizia vivo ou morto. Naquele momento, quando eu vi a viatura, eu falei para eles, é fácil. 2 joga para um lado com a moto e 2 joga para o outro, certo? Ele não vai conseguir pegar nós, e nós vamos passar reto. Nós vamos passar no mó fácil. E eu comecei a acelerar a moto de frente. Irmão, pasme, eu tenho essa lembrança até hoje em mim. A viatura só veio em mim. A viatura da rota, ela veio em cima de mim. Eu lembro que eu joguei para a calçada, só lembro quando ela bateu em mim. Eu vi a sirene acendendo, o alarme da sirene, da viatura. Quando foi ver, eles bateram em mim. Eu passei por cima do capô da viatura, caí do outro lado. Eu vi um monte de tiro. Não fui baleado, mas machuquei minha perna. Saí me arrastando no asfalto, caí desacordado. De repente um policial começou a me puxar e começou a me arrastar para a beira do rio. Começou a me arrastar para a beira do rio e eu ouvi a voz dele, mas eu não conseguia levantar. Mas eu ouvi a voz dele e falava, esse aqui nós pegamos. E aí um deles falava assim, vê se esse aí é o Robinho. E ele falou, pelas características é o Robinho, nós pegamos ele. E começou a me arrastar aqui para a beira do rio. E ele falou assim, então vamos executar ele aqui na beira do rio. E aí ele começou a arrastar, meio forte, meio pesado. Eles começaram a me arrastar para jogar eu dentro do rio para me eventuar os tiros na beira do rio. E quando eles me arrastam para ali, irmãos, chega 2 bêbados. Nunca vi aqueles homens. Ele estava pegando alguma coisa ali no rio, eu não me recordo o que era, porque eu estava meio tonto devido à pancada. E eu só sei que o policial falou, vai dar o tiro na cabeça dele. E um dos bêbados gritou, falou assim, não faça isso. Esse aí é o meu filho, não põe a mão nele. E aí o rapaz olhou e falou, ixi, é o pai do Robinho. Aí o outro pegou e falou assim pro bêbado, falou, meu, não é seu filho não, mano, vamos embora. Deixa ele acertar as contas aí. E esse bêbado pegou, ele veio andando e falou, dá licença. E ele pulou e me abraçou, eu estava deitado no chão e falou, seu polícia, não atira nele que esse aqui é meu filho. Naquele momento, minha mãe estava no culto. Era uma quinta-feira. No final do culto, o pastor coloca a igreja para orar e fala assim, Deus está dando livramento para o filho de alguém aqui na igreja. E naquela quinta-feira, era a quinta-feira que eu tinha marcado para estar com a minha mãe para agradecer a Jesus pelo livramento. E naquele momento, meus irmãos, para a glória de Deus, a minha mãe começa a orar e aquele bêbado me abraça e o polícia tenta dar o tiro e não consegue dar o tiro. E de repente um diácono da igreja começa a correr. Começa a falar assim, nossa, o filho da diaconisa, o irmão Zeni está ali caído, chama ela. E os irmãos começam a vir. E os policiais começam a ficar tudo perdido, começou a ver um monte de crente. E ele falou assim, quem você é? Eu falei assim, eu sou filho da diaconisa, irmão Zeni dessa igreja. Naquele momento, irmãos, os policiais me pegam, me jogam para a viatura. Joga dentro do corral da viatura, fecha a viatura e falou assim, vamos executar ele em outro lugar. Porque aqui não vai dar. E me coloca na viatura e me leva para outro lugar. No lugar aqui do Parque do Carmo, chamado como Lixão.
Quando ele chega lá, eu tô todo arrebentado, irmão. O policial falou, já tira e já dá o tiro. Aí ele falou, não, porque aqui tem uma empresa e tem bastante gente, vão levar ele pra dentro do mato. Nós executa ele lá. Quando eles descem comigo pra me executar, irmão, vem 2 crentes descendo do monte, cantando e louvando e adorando a Deus. Um dos crentes fala assim, deixa nós orar por esse jovem. Deixa nós orar por esse jovem. O policial pegou e falou assim, meu, onde você vai? Você é conhecido? Eu falei assim, eu sou um filho de Deus, desviado. E aqueles jovens não puderam orar por mim, mas eles estenderam a mão e falou, Deus, dá o livramento. Esse policial me levou, me colocou na viatura e me levou para um lugar no hospital para me sangrar até a morte. Chegou lá, um enfermeiro falou assim, eu conheço ele é filho de crente, ele é da nossa igreja. Aí esse policial falou assim, nós não temos o que fazer com ele, vamos levar ele preso. E aí eu cheguei dentro de uma delegacia, eles pararam a viatura atrás da delegacia. Eu estava muito ferido, muito machucado. E naquele momento eu comecei a orar a Deus. E falando, Deus, me dá a última oportunidade de vida, não deixe eles me matar. Todo momento, eu sou teu filho, tenha de misericórdia da minha alma. Eu falava com Deus todo momento. E de repente, irmão, abriu-se a porta da viatura, o tampão da traseira. E um policial da rota, ele estava com a sua boina, estava com sobretudo, aquele dia estava frio, garoando. Ele tira a sua boina e fala assim para mim, olha para mim, filho. E eu olhei para ele e ele falou assim, hoje é a sua nova data de aniversário, dia 21 de novembro, você nasceu de novo. Essa guarnição que te pegou não levou ninguém preso, todos eles mataram. E você estava com decreto de morte. Mas louvado seja Deus que Ele te deu o livramento. O lugar para onde você vai, Deus vai trabalhar na sua vida. E lá Ele vai te mudar, lá Ele vai te transformar. E vai fazer você um grande homem de Deus. De repente, irmão, ele falou uma rajada de língua tão linda naquele momento, que eu me arrepiei. E eu falei, é o Senhor que está falando comigo. Aquele momento foi uma coisa muito forte no meu testemunho. Porque ele põe a sua boina, fecha a tampa da viatura e ele some. E de repente vem outro policial. E eu falo, qual é o nome daquele polícia que veio aqui? Ele falou, não veio nenhum polícia aqui. Eu falei, veio porque eu vi com meus olhos. Ele veio e profetizou na minha vida. E eu sei que naquele momento ele falou, você está ficando doido que não veio ninguém aqui. Nós estamos preservando você aqui porque o nosso está feio para você aí fora. E de repente, irmãos, eu sou conduzido até o presídio. Chego naquela delegacia, assino mais 3 processos, mais os processos que eu tinha a responder. Fui para dentro de um presídio, de um CDP. Cheguei nesse CDP, né, a gente acha que nós somos alguém, acha que nós pode alguma coisa. E começamos a viver ali naquele presídio. E um dia eu recebo um convite para mim estar participando de uma facção. E eu aceito de pronto, irmão, eu aceito. Porque já estava eu envolvido. Eu vou entrar. E naquele momento, irmão, teve uma visita. A minha mãe veio me visitar, junto com meu pai. E de repente veio uma irmã da igreja, a missionária irmã Francisca. Ela fala assim para mim, ela já tinha uma certa idade, ela foi me visitar, uma senhora já estava com seus 60 e poucos anos, quase 70. Ela falou, eu vim trazer uma mensagem de Deus lá da rua para você, Robson. Senta aqui do meu lado. Eu sentei do lado dela, ela falou assim, Deus te trouxe aqui não para te matar. Deus te trouxe aqui para te dar uma nova vida, para você ser um homem de Deus. Então, Deus vai te apertar, mas você vai entrar no querer de Deus. Então não aceite se não for a vontade de Deus. E ela foi embora. Meus irmãos, a visita foi no domingo, passou-se 3 dias. Eu fui acometido de uma enfermidade, começou a nascer um monte de furúnculo em mim. Mas um monte. Mais de 20 furuncos começou a nascer em todo lugar do corpo. E começou a estourar os pus. Estourar pus, um monte na cabeça, nos olhos, em tudo que você achar. Começou. E eu comecei a sangrar muito. Estourando os pus, sangrando. E aí eu comecei a apodrecer em vida. Naquele momento, irmãos, os presos que estavam comigo falavam, nossa, você está podre. Minha mãe mandava um produto chamado Lisoforme para me ajudar lá no presídio, para passar em mim, porque eu estava
em carne viva, estava podre. Chegou o momento de ter que me levar para a enfermaria e ficar na enfermaria. E ali eu comecei a emagrecer, comecei a perder muito peso, não comia mais, comecei a entrar em depressão, porque começou a acarretar um monte de problemas. Pessoas que estavam do meu lado começou a sair de perto de mim. Quem estava no momento estava comigo foi embora. Todo mundo, perdi tudo que eu tinha aqui fora. E de repente veio a primeira condenação, de repente veio o processo, e comecei a sumariar no júri. Júri é para aqueles que cometem homicídio e tem que ir pro júri. Comecei a sumariar 10 homicídios, mais 3 assaltos, mais uma formação de quadrilha. Então tudo aquilo começou a invadir o meu coração. E eu falei, agora eu quero morrer. E comecei a me entregar, parei de comer, parei de fazer tudo. E de repente já estava eu entregue à morte. Mas eu lembro uma vez que minha mãe chegou no presídio. E ela olhou para mim e falou, Deus não te trouxe aqui para te matar. Deus, Ele vai te levantar. Eu falei, mãe, eu tô podre, eu tô fedido. Eu não tenho força para levantar, eu não tenho força para servir a Deus. Ela falou assim, Deus vai te levantar aqui neste lugar. Faça o querer de Deus, que Deus vai te levantar aqui neste lugar. Meus irmãos, pasme, os furuncos, depois que minha mãe fez a oração por mim, os furuncos começou a secar. Isso já estava mais de 6 meses. Já estava puizando, estava fedendo, estava podre. E aí começou a secar. Começou a secar, comecei a voltar à vontade de comer. Aí eu peguei a Bíblia que minha mãe deixou para mim, comecei a ler a Bíblia. E aí comecei a ler a Bíblia, aquilo começou a me dar uma alegria que eu não tinha, porque eu só vivia em depressão. A tristeza tinha invadido meu coração, e agora eu comecei a ler a Bíblia, como eu nunca tinha lido a Bíblia. E o que me inspirava era falar, Senhor, visita a minha alma, visita a minha vida, me muda. E o que eu lembro naquele tempo, irmãos, foi que quando eu cheguei no pavilhão, eu cheguei com essa Bíblia, no CDP do Belém, no raio 3. Cheguei com essa Bíblia e tinha umas pessoas que faziam parte da vida do crime, que me conhecia, e falou, oh, agora você vai vir para ficar com a gente, vai vir para somar. Eu falei, não. Eu tive um encontro com Jesus. E agora eu vou servir a Jesus. E aí eles falaram, você tá ficando doido, rapaz? Você tá com um monte de processo. Você sabe como é servir a Jesus aqui na cadeia? Eu falei, sei. Eu não vou mais lutar com Jesus. Eu falei com Jesus para ele entrar na minha vida e mudar a minha vida. Agora eu quero aceitar o propósito de Deus na minha vida. Cansei de sofrer. Cansei de passar essa situação. Meus irmãos, quando eu cheguei para servir a Deus no presídio, o cristão tinha que andar com as mangas aqui, ó. Não podia usar bermuda, tinha que andar de calça. Não podia usar o telefone, que era contravenção. Quem passou no presídio sabe disso. Nós tinha que ser na carta. E no prover de Deus. Começamos a servir a Deus ali. E eu lembro muito que a minha primeira vez olharam para mim e falaram, você é crente? E o Espírito Santo fala que você é. E no meio dos amigos, né, a gente sempre quer se esconder que não somos cristãos. A gente sempre quer dar um jeitinho, né? Mas eu já tinha aceitado Jesus lá na enfermaria. Eu já tinha falado para Jesus que se eu saísse daquela enfermidade e se ele mudasse a minha vida, eu ia falar de Jesus dentro do presídio. E quando eu cheguei ali, eu falei, eu sou cristão. Então faz um culto aqui na quadra. Eu nunca tinha pregado, eu nunca pensei que eu ia pregar. Nunca pensei que eu ia cantar. Estava debilitado, branco, muito tempo sem ter sol. E a primeira mensagem que eu preguei naquele lugar foi, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E naquele momento 2 almas aceitou Jesus. E um deles falou assim, pastor, eu falei, eu não sou pastor. Sou igual a você. Ele falou, não, pastor, essa mensagem foi linda, eu tenho um violão e eu quero tocar aqui para Jesus. Quero me reconciliar. E ali, irmãos, nós passamos um período, esse negócio de pastor e eu não querendo ser pastor, foi se passando um ano. De repente aquela igrejinha que era 3, nós já estávamos em 50. E aí Deus falou assim comigo, eu preciso te usar no sistema prisional. Vou te levar para outros lugares. Deus usou uma missionária, minha vida foi sempre assim. Falou, Deus vai te levar para outros presídios, porque Ele quer te usar. Eu me lembro que, quando Deus falou que queria me usar, Ele me levou para um lugar
um presídio de Araraquara. E naquele momento eu não estava entendendo o propósito de Deus. Já estava condenado há muitos anos de condenação. E o que é mais engraçado é que quando eu cheguei no presídio de Araraquara, nós foi direcionado direto para a solitária. E no dia que nós chegamos na solitária, colocou 3 em cada solitária e teve uma greve dos funcionários. E essa greve, né, o Espírito Santo falou assim, eu estou permitindo isso, porque eu quero salvar a alma aqui neste lugar. Aí eu falei, meu Deus, aqui na solitária? Ele falou, eu te trouxe aqui para tratar com você, mas para você ganhar alma. E nessa solitária, irmão, nós ficamos lá 72 dias, na solitária, pregando a palavra de Deus. Foi lá que Jesus usou muito para ganhar muitas almas. Deus me usou para falar com um dos maiores lá, né? E esse rapaz olhou para mim e falou, você é cristão. E aí eu saí da solitária, eu fui para uma enfermaria, e dessa enfermaria eu fui colocado no pavilhão, lá de Araraquara. Quando eu cheguei nesse pavilhão, irmãos, era um presídio de segurança máxima, tinha muitas pessoas que tinham crimes pesados, condenação pesada. E quando eu cheguei nesse presídio, Deus falou assim, aqui eu vou trabalhar na sua vida. E ali nós começamos a servir a Deus com alegria, começamos a deixar o Espírito Santo de Deus nos usar, começamos a deixar Deus trabalhar ali naquele lugar, porque eu não tinha dimensão que um dia precisaria na rua. Então eu comecei a fazer o quê? Ganhar alma. Falei, Jesus, me ajuda eu servir o Senhor com alegria. Ainda que longe de tudo e de todos, condenados sem ver a rua, mas eu vou aqui ganhar alma. E comecei a ganhar alma, começamos a ganhar alma. Naquele lugar Deus levantou pessoas da cadeira de roda. Naquele lugar Deus curou câncer. Pessoas vomitou dentro do presídio. Foi uma experiência espiritual muito grande que eu tive ali naquele lugar. Muita gente, aconteceu muitas coisas naquele lugar. Foi coisa muito forte. Mas chegou um dia, irmãos. Passamos por rebeliões, muitas rebeliões. Nas rebeliões nós pregamos de cueca, porque levaram toda a nossa roupa. Então assim, foi a mega rebelião, nós estávamos presos. E foi uma situação muito difícil. O presídio de Araraquara foi o lugar que mais sofreu com a rebelião. E depois da rebelião eles confinaram nós tudo num pavilhão. Depois que confinaram nós tudo num pavilhão, só ficamos de cueca. E aí olharam para nós e falaram, pastor, prega agora. Agora nós estamos precisando ouvir a voz de Deus. E eu só de cueca olhei pro meu amigo que estava ao meu lado, olhei para o outro que servia a Deus. Nós tínhamos um grupo de quase 35 pessoas servindo a Deus, fora os outros pavilhões que reuniu tudo em um pavilhão só. E ali foi a maior mensagem que eu preguei na minha vida. Foi onde que eu vi Jesus salvando a maior quantidade de pessoas que eu pude ver. E o Espírito Santo falou, eu te chamei para salvar almas. Um dia eu fui marionete do diabo para destruir almas. Hoje Jesus me chamou para salvar almas. E depois daquela mensagem ali que eu preguei, o Espírito Santo falou para mim, vou te tirar deste lugar. A mesma voz que falava comigo foi a mesma que falou, vou te tirar deste lugar. E eu falei, eu acredito, Deus, que um dia eu vou sair desse lugar. E ele falou assim, o Espírito Santo falou para mim, creia você ou não, daqui 21 dias, vou te tirar desse lugar com mão forte. E o que eu entendi, irmão, que eu ia ir para outro presídio. E o que eu entendi é que eu ia para outro presídio, porque toda vez que Deus falava que me tirar, eu era transferido para outro presídio. Então o que eu entendi? Eu falei, vou para outro presídio. Eu até falei para os irmãos, eu vou para outro presídio. Aí de madrugada o Espírito Santo me visitou e falou, vou te tirar para a rua. E vou mostrar que eu sou Deus forte, Deus poderoso, que mando no céu e que mando nessa terra. E eu, emocionado, eu falei, Deus, não brinca com o meu sentimento. Eu já estou acostumado, já se passou 5 anos que eu estou aqui. Então, para mim, estou servindo a Deus com alegria. Não brinca com o meu sentimento. Ele falou, conta 21 dias que eu vou te tirar desse lugar. Passou-se 21 dias, irmão. Isso eu conto em todas as igrejas que eu vou, em todo lugar. Quem me conhece sabe, minha mãe sabe meu testemunho, todo mundo queria que ela estivesse aqui. Mas eu estava, não pôde estar. Mas Deus, 21 dias, estava eu lá na cela. E o Espírito Santo falou, toma banho, se troca, que hoje eu vou te tirar deste lugar. Era uma sexta-feira. Toda vez que eu saí da cadeia foi na sexta-feira. Aí eu peguei na sexta-feira, acordei, me troquei, tomei banho e fui para a quadra. Nós fazíamos um culto com todo o presídio na quadra. E aí eu fiz o culto, chamei todo mundo e falei no final do culto, Deus falou que hoje eu vou embora.
que hoje eu vou sair deste lugar. Eu queria dar um abraço em todo mundo, nos que eu puder, quem puder me dar um abraço de despedida. Porque nós fizemos uma campanha lá, irmãos, e pela misericórdia de Deus nós fomos muito queridos. O povo nos respeitou muito, viu Deus na nossa vida. Deus usava a gente para falar, as coisas aconteciam, o povo ia embora, o povo era liberto, o povo foi curado. Aconteceu muitas maravilhas lá. Quando eu falei que ia embora, a emoção tomou conta. E aí um amigo meu, Paulo, que é aqui de Diadema, homem de Deus, ele pegou e falou, irmão, para de brincar com essas conversas, mano. Porque se você não for embora, o pessoal vai falar que você é falso profeta. E naquele momento, irmãos, para a glória de Deus, trancou o presídio. E quando tranca o presídio, dificilmente é tirado alguém para ir embora. E ainda mais no meu caso, eu não tinha situação processual. A verdade, os meus processos, para mim ir para o semiaberto, nós estávamos no ano de 2007. Na verdade, o meu processo para ir para o semiaberto seria no 2015. A minha liberdade poderia acontecer entre 2021 para 2022. Então, assim, essas são as possibilidades de eu estar saindo pelo modo legal, pela lei, como fala o lápis, né, dos meus processos. Então, assim, estava longe de tudo isso. Mas naquele 21 dia, que foi dia 8 de maio, fechou tudo. Um da impiedade gritou, falou, cadê o seu Deus? Cadê o Deus que você serve? Aí eu olhei para ele e eu falei, até 11h59 é hoje. E meu Deus sabe a hora, o momento certo de trabalhar. E naquele momento, meus irmãos, eu fui orar. Quando eu coloquei meu joelho para orar, o Espírito Santo falou, levanta daí, que agora não é hora de orar, agora é hora de agradecer, porque a vitória está na porta. Eu levantei, olhei para o rapaz que estava na cela comigo e eu falei, eu não estou conseguindo orar, Deus está mandando agradecer. Aí ele falou, então agradeça. Irmão, paz, meu irmão. De repente chegou um funcionário, falou, pastor Robson. Falei, sou eu. Aí ele pegou e falou assim para mim, falou, pastor Robson, você é o Robson Lucena Torres? Eu falei, sou eu. Sou matrícula 260147? Eu falei, sou eu. Ele falou, então arruma suas coisas, você está indo embora agora. A gente pulava ali da cela, dava risada, a alegria foi muito grande. Abriu a primeira porta, eu fui para o meio da quadra e comecei a adorar a Deus. O presídio todo começou a adorar a Deus e falando o que aconteceu. Eu falei, Jesus abriu as portas. Eu estou indo embora. Como? Eu falei, eu não sei. Eu sei que cantou meu alvará de justiça. E dessa vez não é um bonde, como fala, transferência. Agora eu estou indo embora para casa. Meus irmãos, pasmem. Passei porta por porta, portão por portão. Cheguei de frente ao diretor. O diretor olhou para mim e falou assim para mim, eu não sei o que acontece. Eu estou brigando desde as 10 horas da manhã. Chegou um alvará para te soltar. E eu olho para sua situação jurídica, não tem como te soltar. Eu pedi 3 vezes confirmação e essa confirmação veio, solte ele. Então eu estou te dando um papel e com esse papel você vai lá para sua cidade e chega lá, você resolve o que vai acontecer lá. Não sei se vocês vão te prender de novo, só que o alvará tá aí e solta. Eu falei, porque Deus mandou soltar. E quando Deus manda soltar, irmão, não tem ninguém que não consegue obedecer a voz de Deus. Irmãos, eu passei assim o último portão. Estava eu com a calça amarela, uma camiseta branca do presídio, era a única roupa que tinha, uma chinela havaiana, a Bíblia do lado. Cheguei na porta do presídio, comecei a adorar e glorificar a Deus. Acontece uma coisa muito legal. De repente um jovem, ele estende as mãos e fala, Pai do Senhor! Porque eu estava ali, irmão, eu não sabia nem por onde ir embora. Você entra dentro de um bonde trancado, você nem sabe por onde você entrou. Eu nunca tinha ido na cidade de Araraquara. Então eu não sabia por onde ir, não sabia nem se era pela direita ou pela esquerda. Eu sei que eu estava lá na frente. E eu sei que agora eu precisava ir embora. E de repente eu falei, Deus, e agora? Como é que eu vou embora? Eu não tenho um troco no bolso, só o alvará dentro da Bíblia. E eu nem sabia por onde ir embora, não sabia nem onde era a rodoviária. E aí o Espírito de Deus falou assim, calma que eu não faço nada pela metade. Tudo que eu faço por inteiro. E naquele momento eu peguei e olhei para um lado, um jovem falou, Pai do Senhor! Eu falei, Pai do Senhor! E eu vi que era um cristão, ele veio, me abraçou, começou a falar em línguas estranhas comigo, e eu comecei a sentir a presença de Deus, e falei, poxa, agora eu estou no lugar certo, porque eu estava com medo, já estava ficando noite. Estava com medo de andar pelaquela muralha, que era mato para todo lado. E aconteceu alguma coisa comigo. Ele falou assim, eu vim te buscar. Falei, ué,
Você veio me buscar, Deus mandou eu te buscar. Eu falei, louvado seja Deus. Ele falou, e vou te levar na tua casa. Eu falei, glória a Deus, mas eu não moro aqui não. Eu moro em São Paulo. Eu falei pra ele, ele falou, não importa. Eu vou te levar lá na sua casa. O pai dele chegou com um carrão bonitão, colocou eu dentro do carro, levou a gente para comer, porque Jesus faz desse jeito, irmão. Me trouxe. Que música você quer escutar? Olha, tratamento de Cristo na nossa vida, porque quando Ele faz, Ele faz. Chegamos aqui, irmãos. Quando ele parou na porta de casa, ele olhou para mim e falou assim, você tem alguma coisa contra a polícia? Eu falei, não tenho nada contra a polícia. Por quê? Ele falou, sou um policial amando de Jesus. E eu entendi, irmão, que quando Deus ele nos pega, Ele nos pega. Quando Ele trata, Ele trata. E quando Ele fala que vai fazer, Ele faz e pronto, acabou. Porque eu tinha um coração voltado às coisas de Deus. Não tinha força, mas eu tinha um coração voltado às coisas de Deus. Ele me deixou aqui no portão. E pasme que quando eu bati palma no portão, meu pai abriu a janela. E quando ele abriu essa janela, ele não acreditava que eu estava no portão. E aí ele começou a chorar e falou para minha mãe, o Robson. Minha mãe já associava, minha mãe, né, eu no presídio, tantas coisas acontecendo, já associava que aconteceu alguma coisa terrível. Aí falou, ele tá no portão. Minha mãe saiu pela porta aqui lateral e começou a gritar quando me viu no portão. Porque não acreditava. Não acreditava que Deus ia me colocar na rua por aqueles dias. É para a glória de Deus, irmãos. Quando chegamos aqui nessa casa, de volta, depois de quase 7 anos fora aqui dessa casa, era choro de alegria aqui dentro desse lar. Muitos começaram a gritar, aconteceu, ele morreu na cadeia? Minha mãe falava assim, não, ele viveu. Para a glória do nome do Senhor. Chegamos aqui, irmão, sem nada. Não tinha nem roupa para usar. Minha mãe tinha desfeito todas as minhas roupas. Cheguei aqui, não tinha roupa, não tinha serviço, não tinha nada. Não tinha esposa, não tinha nada, sozinho. E aí minha mãe falou assim, Deus, o que começou a boa obra, Ele vai terminar. Meus irmãos, para a glória de Deus, faz 16 anos, vai fazer 17 anos que eu estou na rua. Para a glória de Deus. Servindo a Deus com alegria. Nesses 17 anos, passamos por muitos momentos difíceis, mas por muitas coisas boas. Primeiramente, Deus me deu uma esposa, né? E o engraçado é que quando eu conheci ela, ela tinha medo de tantos outros falar de mim, ela tinha medo de ficar comigo. E de repente eu falo para ela, o negócio é o seguinte, daqui 6 meses nós casamos. Eu não posso ficar muito tempo sem casar. E para a glória de Deus, eu não tinha R$1 no bolso. E Deus preparou todo o meu casamento. Eu casei na igreja onde eu sirvo a Deus. Eu casei da melhor maneira, a igreja toda confeitada, enfeitada. Me deram o buffet, me deram as fotos, me deram tudo, irmão. Tudo do bom e do melhor. E assim, meu pai e minha mãe não tinham condição de proporcionar isso. Mas o próprio Deus, Ele agiu dessa maneira. Me deu um apartamento para me morar, imobiliou meu apartamento, tudo pela graça e misericórdia de Deus. Foi tudo poder, não tinha condição. Porque quando eu saí aqui, irmão, eu nunca tinha trabalhado, eu não tinha profissão. Eu nunca trabalhei, minha vida toda foi na vida do crime. E quando eu falei para minha esposa, minha atual esposa, né? Eu falei para ela, eu falei, olha, eu não tenho profissão. Mas eu prometo que eu só vou servir a Jesus e eu creio que Ele vai mudar minha história. E ela aceitou o desafio. E começamos a pregar, começamos a servir a Deus, casamos, né? Deus preparou todo o nosso casamento. Logo em seguida veio o Mateus, que é meu filho. E o engraçado, irmãos, que eu falava para Deus, porque quando a polícia me parava na rua, que eu comprei a moto e fui ser motoboy, né? Quando a polícia me parava na rua, todos eles me levavam para a delegacia. Porque quando me puxava o meu processo, falavam, não, você não pode estar na rua, me levava para a delegacia. E assim, trampão de motoboy, caí, quebrei os 2 braços, sabe? Logo em seguida, roubaram minha moto. Tudo fazendo eu parar. Mas nós sempre continuamos servindo a Jesus com alegria. E aí eu fiz uma oração, eu falei, Jesus, limpa meu nome. Muda minha história, muda minha vida. Eu sei que isso já mudou. Mas eu quero ter uma casa para morar, eu quero ter uma profissão. E eu tinha um sonho, irmão, desde pequeno. Eu tinha um sonho desde pequeno que era ser motorista de carreta.
desde pequeno, mas nunca achava que ia chegar lá. E aí eu falei pra minha esposa, um dia um pastor falou, você tem sonho do quê? Eu falei, eu quero ser carreteiro. Ele falou, nossa. E aí eu falei, eu quero trabalhar com carreta, eu quero ter uma vida, enfim, quero mudar, eu quero sair dessa vida de motoboy, eu quero mudar. E aí um dia Deus usou o irmão e falou assim, Deus vai mudar a sua história. E vai te colocar você numa multinacional. E quando ele falou pra mim, irmão, eu cheio de passagem. Quando eu vou no Poupa Tempo, irmão, é uma coisa, é só quem vai comigo sabe. Para o Poupa Tempo, enche um monte de polícia lá, tenho que ir lá me explicar. Eu tenho que levar uma pasta de documento toda vez que eu vou lá tirar o atestado de antecedente. Imagina entrar numa multinacional. Então eu falava, isso é distante de mim. Isso isso que a irmã falou não tem como acontecer. Irmão, eu pasme, irmão, para a glória de Deus. Um dia eu tô aqui, um amigo meu me ligou, falou assim, tem uma empresa aqui, multinacional, precisando de um profissional. Você tem a carta de carreta? Eu falei, tenho, mas eu nunca trabalhei carreta. Eu já tinha tirado a carta. Você tem o curso de produto que tenho, mas nunca tinha feito. Então vem aqui para uma entrevista. Irmãos, eu só fui porque minha esposa e minha mãe falou, vai, o não você já tem. Quando cheguei lá tinha uma filha, irmãos. Todo mundo fazendo teste. Eu fiz o teste, fiz tudo. Eu falei, sabe uma coisa? Não vai dar certo não. Quando eu cheguei aqui em casa, minha mãe falou assim, essa porta é sua porque Deus abriu para você. Irmão, meu telefone tocou. O pessoal lá da Shell falando, pode vir, a vaga é sua. E me deu uma lista de documento. Quando eu peguei a lista de documento, eu falei para minha mãe, agora já era. Essa lista aqui, o que me pediram aqui, eu não tenho nada. E como é que eu vou prestar o meu atestado de antecedente lá? Com todas essas passagens. Aí minha mãe falou assim, vai lá no fórum. E Deus vai trabalhar se ele está no negócio. Irmão, pasme, eu cheguei no fórum e comecei a contar para a moça a minha situação. Tinha um promotor de justiça do meu lado. Ele olhou para mim e falou assim, eu vou te ajudar. Eu falei, mas não tenho dinheiro e tal. Eu pensei que ele era advogado. Ele falou assim, não, você não precisa de dinheiro, eu vou te ajudar. E para a glória de Deus, irmão, ele mexeu toda a documentação lá e eu não tenho nada no meu nome. Meu nome foi limpo, para a glória de Deus. E eu consegui entrar dentro dessa multinacional, onde era meu sonho trabalhar, e foi ali que mudei a minha vida. Foi ali que Deus tem nos mantido, foi ali que Deus tem nos ajudado. Nesse decorrer do tempo eu tenho 2 filhos, que é o Mateus e a Sofia, junto com a minha esposa, a Degelaine. Foi aqui que Deus tem trabalhado na minha vida. Foi aqui na Assembleia de Deus onde eu sirvo a Deus, na DSM de São Mateus, por todos esses anos. E Deus tem me mantido ali. Foi ali que eu fui levado a diácono, ao presbitério e até pastorear a igreja. E todo esse tempo eu tenho servido a Deus com alegria. Espero que esse testemunho sirva para edificar a sua vida, para edificar a sua alma. Eu tive a misericórdia de Deus, irmãos. Por isso que eu estou vivo. Muitos amigos meus não conseguiu essa oportunidade. Muitos entrou achando que era uma brincadeira, que era tudo muito fácil, que era status. Porque o status é isso. Você pega um carrão, uma motona, mostra para todo mundo que você tem poder, mas tudo isso tem uma consequência. Meus irmãos, e as consequências é dolorida. E pela misericórdia de Deus é que eu estou vivo hoje. Esse é o meu relato. Isso é o que eu tenho para dizer. Espero que te ajude, né, na sua caminhada. Não foi fácil? Não foi. Mas com Cristo no barco, tudo vai bem. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.